Gente, eu trabalhei na novela de Corpo e Alma, né, a novela toda. Eu era da equipe de produção, eu cuidava da produção de figurino naquela época, né? Então eu tinha um contato muito grande com a atriz, com a Daniela Pérez, que é uma pessoa muito especial. Eu falei com a mãe dela, né, há 2 semanas atrás, e disse que eu tive o privilégio de trabalhar com a Dani. Eu tive muito contato com a Glória na época. A Glória até me pediu: Carla, eu queria tanto que você tivesse participado do documentário, mas por questões, né, da vida, de desencontros da vida, eu não consegui participar, mas disse que eu honraria, né, a memória da Dani, né, em todos os lugares onde eu estivesse. E o que acontece? Naquele dia, nós estávamos gravando ali entre o Natal e o Réveillon, né, naqueles estúdios da TAI, com a TV Globo, ela arrendava aqueles estúdios. E ninguém quer trabalhar entre o Natal e o Réveillon, né? É uma época que as pessoas querem tirar de folga. Mas na nossa área do audiovisual, a gente não tem muito essa questão de folga, porque todo dia tem novela, todo dia tem jornal, todo dia a gente precisa ter uma grade de programação. E a novela tinha que continuar sendo gravada, né? Então, o que eu fiz? Eu participei dessa semana, né? Eu estava na escala, eu me prontifiquei, eu falei, não, eu estarei no Rio de Janeiro, então logo eu posso fazer essa semana de gravação. E o dia 28 de dezembro daquele ano era uma segunda-feira. E a Dani, ela estava comprando um carro, né? Se não me engano, acho que era até um Suzuki, era um jipinho. E ela iria passar na concessionária para pagar o carro. Mas alguma coisa acontece que ela se atrasa, ela vai direto para os estúdios da Taikon e ela chega com essa Porsche com $6.000. Ela mostra pra gente, ela não ia deixar o carro, não ia deixar a Porsche no carro, né? Até por uma questão de segurança. E eu me lembro muito bem que a camareira que cuidou do dinheiro, né? A gente falou, deixa com a Amelinha, porque a Amélia vai ficar no camarim, ela cuida do dinheiro, depois ela te entrega, ela coloca até na cintura e guarda esse dinheiro. Então todos nós tínhamos o conhecimento que a Dani tinha levado esse dinheiro. Esse dinheiro depois vai sumir, nunca mais ninguém viu esse dinheiro. No meio das gravações, a Dani corta o dedo no estúdio, né? E isso foi uma coisa que me assombrou muitos anos, porque ela corta e o produtor vem, que era o Corrêa, que estava na época, ele falou, olha, a Dani cortou o dedo, vamos fazer um curativo. Eu pedi para olhar, deixa eu ver o que aconteceu no dedo dela. E naquela época a gente usava mercúrio cromo, que ardia, né? E a gente passa, a camareira passa no dedo dela, a gente faz um curativo, ela fala, nossa, mas está ardendo, né? E esse está ardendo, você imagina que o Pavinato falou aqui, essa moça foi assassinada brutalmente horas depois com diversas punhaladas. E ela só tinha cortado o dedo. E por que isso me assombrou muito, né? Porque eu sempre fiquei pensando, e foram muitos anos pensando sobre isso, e eu fiquei desejando que ela tivesse cortado mais o dedo, que ela tivesse machucado de tal forma que a gente tivesse tido a necessidade de levá-la para um hospital, ou que ela não pudesse dirigir o carro dela, porque na minha cabeça ficou assim, isso teria evitado aquele crime brutal, né? E por que isso te assombra, né? Porque eu fui conversar com vários psicólogos e depois, inclusive, com psiquiatras forenses sobre isso, né, que ficou na minha cabeça, e eles foram unânimes. Ele falou, Carla, uma pessoa que tem o ânimo de matar pode não matar naquele dia, mas ele estava preparado para fazer aquilo. E assim, é uma cabeça doente, né? E a gente não tinha como imaginar que uma pessoa que trabalha com você, que era o seu colega de trabalho, que estava ali, né, quase que semanalmente com todos nós, fosse fazer uma tamanha atrocidade. Até porque você era uma pessoa nova, né? A Sim. Carla, para quem não sabe, ela tem a mesma idade da Daniela. Sim. Ela tinha 22 na produção e a Daniela tinha 22 anos, certo? A gente tinha 1 ano de diferença, né? A Dani fazia aniversário no dia 11 de agosto de 70 e eu faço 26 de agosto de 69. E a novela começa no dia 3 de agosto. Então, assim, aquele mês de agosto era um mês, assim... E se bobear, tinham outras pessoas que faziam aniversário, todo mundo comemorava, era uma coisa muito festiva. A Dani trabalhava no núcleo, que era o núcleo do subúrbio, que era um núcleo muito alegre, né? A gente não podia nunca imaginar que aquele núcleo fosse o núcleo onde a gente poderia ter algum problema. Porque a gente tinha os outros núcleos, né? O núcleo dos medalhões, que talvez ali um pudesse se estranhar com o outro, mas nunca ninguém poderia imaginar que isso fosse acontecer. Lógico, hoje
eu sou mais velha, assim, olhando friamente, todo o perfil dele, né, muito narcisista, né, muito egocêntrico. Eu acho que se a gente tivesse essa percepção, né, a quantidade de vezes que ele também ficava muito em cima dela, que a gente naquele momento achava aquilo muito natural, não, tá batendo texto, estão fazendo alguma coisa relacionada, né, à gravação. Mas não era só isso, né? Na verdade, ele tinha intenção mesmo de, sabe, de dominar. Eu até falei isso para a Glória. Acho que ele queria dominar a Daniela, ele queria ser o melhor amigo dela, porque dessa forma ele chegaria até a Glória. Porque, na verdade, a intenção dele, e esse crime mostra, é um crime de ganância. Ele não queria aceitar qual era o fim da personagem dele, que não tem problema nenhum, né? Porque assim, quando você para pensar, você terminou o trabalho, mas com a idade que ele tinha, ele poderia engrenar em outras produções na própria TV Globo ou em outros locais, né? Fazer teatro, fazer um monte de coisa. Tem gente que ganha um papel pequenininho e cresce, fica enorme, fica um gigante. Mas ele não, ele tinha uma coisa ambiciosa, né? Ele queria saber se ele estava bem, se ele estava bonito, se ele tinha ido bem na cena. Era todo o tempo tudo voltado para ele. Hoje, friamente, né? E aí, quando eu parei para relembrar aqueles meses que nós trabalhamos juntos, você vê que tudo dele era pensando nele, né? Ele queria mudar o roteiro da Glória, é isso? Queria mudar o roteiro da Glória. Ele queria que a Yasmin terminasse, que era o papel da Daniela, com o personagem dele, que era o Bira. Só que, desde do início, quando todo mundo recebeu, né, a grande sinopse da novela, a Yasmin terminaria com o Caio, que era o papel do Fábio Assunção. Então, se fosse a Daniela, a Joana, a Maria ou o Bira sendo feito por qualquer outro personagem, esse seria o final daqueles personagens. Isso já estava decidido. Mas ele achou que talvez se ele tivesse alguma ascendência sobre a Daniela, né, ela fosse ali convencer a mãe de mudar o final da personagem dele, porque ele ganhou um espaço, ele ganhou um volume na mídia que ele não queria perder. E Carla, olha, hoje eu estou abusando da Carla. A novela não parou, né? Não. A novela não parou. A Globo continuou a gravar a novela de Corpo e Alma, mesmo no dia seguinte da morte. Eu fico pensando, que a Glória se tornou vítima. Ela passou a lutar, ela passou a investigar o caso, ela passou a lutar pela mudança da legislação, ela passou a lutar por justiça, ela passou a se preocupar com outras mães que também perdem as filhas assassinadas. E mesmo assim ela continuou escrevendo a novela. Como é que foi isso, Carla? A gente não gravou mais nenhum dia daquela semana. Nós tivemos ali alguns dias, até porque a TV Globo deu poucos dias ali para a Glória, né? E nesse tempo, quem ficou escrevendo a novela foi o Gilberto Braga e a Leonor Báceres, né? Mas a Glória teve que voltar a escrever, sim, eu acho que mais 40 capítulos, se não me engano. O que para todos nós foi muito chocante. Eu nunca entendi esse posicionamento da emissora de não terminar com a novela. Eu lembro, depois eu estava até lembrando, né, que o Tarcísio Meira teve um dia que ele ficou muito irritado, né? E ele falava, por que essa novela não acaba? Por que essa novela não acaba? Porque nós éramos ali todos zumbis, né? A novela se chamava de Corpo e Alma. Tinha um corpo ali, pessoas trabalhando, mas não tinha mais alma. A alma tinha ido embora, né? Ela era uma amiga nossa, né? Porque quando a gente para pensar, nós gravamos muitas horas. São muitas e muitas horas de gravação diariamente. Então, você fica mais tempo dentro do estúdio ou numa externa de gravação do que na sua própria casa. Você convive muito mais com aquelas pessoas da produção do que com a sua família. Então, não tinha como a gente não relacionar aquilo a uma grande família. Então, uma pessoa que a gente gostava muito tinha morrido, mas não era uma morte acidental, ela não tinha uma doença, ela foi arrancada dessa vida. Ela foi arrancada da família dela, ela foi arrancada daquela mãe, do marido. E quando eu me lembro da Glória, né, de encontrar com a Glória algumas vezes e ver aquela mãe numa profunda dor, que era uma dor horrível, aquilo não sai da cabeça da gente. E nenhum de nós queria gravar mais nada, né? Enfim, eu era funcionária daquela emissora na época, você não tem muita escolha, né?